E aí, beleza? Essa norma é a DNV 2.22, Lifting Appliance, que define critérios para içamento de carga. Mas, se o seu equipamento tiver que ser içado em ambiente offshore, ele pode estar sujeito a fatores de amplificação dinâmica e aí pode ser solicitado que ele atenda aos critérios do DNV 2.7-1, que define critérios construtivos para container. Então, se esse for o caso, eu estou compartilhando lá nos meus arquivos essa planilha para quem quiser baixar e usar. Ela define a lingada, o cabo, a manilha e o olhal para içamento dentro dos critérios dessa norma aqui do DNV. Então, mesmo que o seu equipamento não seja um container, pode ser um skid ou um case de armazenamento ou qualquer outro equipamento içado em ambiente offshore, ele vai estar sujeito a fatores de amplificação dinâmica. Então aqui essa norma estipula critérios para definir o workload limit, que vai ser a carga que você vai considerar para dimensionar o seu içamento. Então aqui na página 26 ele te dá uma tabela que define para cada massa do seu equipamento qual é o fator de amplificação dinâmica. Você repara que para uma massa menor o fator de amplificação é grande e quando a massa vai aumentando o fator de amplificação vai diminuindo, porque com maior inércia você fica menos sujeito a esse aumento da sua carga em função desse fator de amplificação dinâmica. E aqui é o seu workload limit que você vai adotar para fazer os cálculos. Então aqui na planilha, quando você digita o valor do peso próprio mais a carga do seu equipamento, vamos considerar, por exemplo, 13 toneladas. Ele já calcula automaticamente qual é a manilha que você vai escolher e define também o cabo e algumas dimensões do seu olhal. Então o que está acontecendo aqui é que nessa outra planilha, ele escolhe aqui na tabela, que é exatamente a mesma tabela que está lá na norma, qual vai ser o seu work limit. Então ele já te dá aqui o valor e aqui você digita o ângulo da lingada em relação à vertical. Ele geralmente é um ângulo que está entre 45 graus e até 25 graus. Então aqui na página 38 dá para ver que ele se refere ao ângulo da lingada em relação à vertical. Para calcular a carga que atua nos olhares, nas manilhas e nos cabos, é adotada essa capacidade para manilha lingada. Então aqui tem uma fórmula e essa fórmula faz o cálculo em função desse ângulo aqui. Então se você mudar o ângulo aqui para 30 graus, você repara que essa carga diminui. Então aqui dá para ver que para definir as manilhas é usado aqui nessa tabela 8.2 o work limit da sua manilha. Então para uma lingada de 4 cabos é usado o valor do work limit dividido por 3 vezes o cosseno de 45. Então é exatamente o que está aqui definindo a carga que vai atuar sobre a manilha e os cabos. Nessa mesma página ele também comenta aqui a respeito de cada perna que você vai ter na sua lingada. Então o ângulo beta também é aquele mesmo ângulo, então o fator aqui de carga vai ser o mesmo da manilha. Na hora que ele te informa aqui o cabo com alma de fibra ou o cabo com alma de aço, ele está te dando aqui a capacidade do cabo e ele está te dando aqui o diâmetro do cabo. Então ele já te informa qual é o diâmetro do cabo que você vai ter que usar. Isso é feito aqui nessa planilha, onde eu tenho aqui os valores da carga e do diâmetro de cabo para alma de fibra e cabo para alma de aço. Ele recomenda esse cálculo ser feito com os cabos conforme a EN 13414-1. Aqui na norma, essas dimensões dos cabos estão definidas aqui na página 40 e 41, onde ele te dá uma tabela. E aqui você tem a definição dos cabos para 4 pernas, 2 pernas e single leg, que é uma perna só. Então aqui você tem a alma de fibra e aqui você tem a alma de aço. Então eu estou considerando aqui apenas essa coluna do cabo sozinho, porque aqui na planilha eu já estou calculando em função dessa capacidade, com aquela fórmula que utiliza o cosseno do ângulo da lingada. E para definição da manilha, ele usa essa tabela D1
que está na página 37, com as dimensões da manilha e a capacidade da manilha. Então aqui na planilha, quando ele escolhe a capacidade da manilha aqui, que está como 8.5 e com todas essas propriedades, é porque ele busca numa tabela, que também está aqui. Então, para todos esses casos, ele usa a função procv, e aí ele procura a relação aqui dentro do limite da carga que está sendo usada. Então, esse 6,85 é por causa desse valor, e aí o valor que tiver entre o 6,85, ele escolhe aqui, e aí ele te responde todos os dados por uma função procv para cada uma das dimensões da manilha. Ele faz isso também aqui para o cabo, e ele faz isso aqui também para a carga do seu equipamento. Aqui nessa seção, ela te dá os valores das dimensões básicas do seu olhal, como a espessura, o diâmetro do furo e o raio externo. Então, também nessa mesma página, aqui na página 37, essa norma define os critérios para você testar se o seu olhal está dimensionado conforme esses critérios aqui, onde você tem o RE, que é a tensão de escoamento mínima do material. Então você tem que fazer essa conta daqui e essa conta daqui. Então todos esses fatores eles estão sendo calculados também lá na planilha. Quando eu venho aqui para essa página, as dimensões que eu adotei, e eu tenho aqui as verificações conforme DNV. Então aqui ele está usando a equação que tem lá na norma, e aqui ele também está usando aquela outra equação que está na norma. E aqui ele testa a condição. Se o fator for menor do que a tensão de escoamento do material, ele passa. E se for menor, ele não passa. Então, por exemplo, aqui eu posso escolher o material que eu quero. E aqui está o escoamento desse material. Então, por exemplo, se eu escolher um material como o A36, aqui ele diz que reprovou, porque a tensão de escoamento do A36 é inferior ao teste que eu estou fazendo aqui conforme a norma. O estresse aqui de ruptura e o estresse de contato dentro do furo. Aqui nessa planilha também tem alguns outros critérios para definir se o seu olhal está dimensionado por uma outra norma, que é a norma da Petrobras, N2683. Ela define critérios para dimensionar o olhal. Ela é um pouco diferente da DNV e ela trata principalmente do olhal que tem aquela chapa de reforço aqui do lado. Ela te dá aqui algumas fórmulas para você definir o dimensionamento. O olhal geralmente ele tem esse ângulo aqui, e tem também aqui alguns critérios de verificação. Se ele der aqui que reprovou, então você aumenta aqui o valor da espessura da chapa. E para atender os critérios do DNV é só colocar aqui a sua carga, o ângulo da lingada em relação à vertical e escolher aqui o material. Ele já vai dizer se passou ou se não passou, já vai definir as dimensões e o modelo da sua manilha, e vai definir também o diâmetro do cabo e a capacidade da sua lingada. É isso aí, valeu!